Muito bom dia a todas e a todos. Senhor Bastonário, é com muito gosto que estou aqui nesta também a minha casa e queria, em nome do Conselho de Administração da AMT, que está, além de mim, estão ali os outros quatro membros, ali na primeira fila, mas queríamos agradecer a disponibilidade para podermos fazer esta nossa conferência nesta casa. A Ordem dos Engenheiros já faz parte também do nosso Fórum de Reflexão Estratégica e que nós agora vamos vamos recomeçar a atividade do Fórum. Esteve parado durante alguns tempos, porque também nós estivemos em mudança de conselho, portanto é natural que tivesse havido aqui uma pequena interrupção e que naturalmente a Ordem, na sua qualidade de membro do Fórum, irá ser chamada a participar, querendo, na discussão destes estudos estratégicos que nós temos vindo a desenvolver. Também gostaria de agradecer aos senhores presidentes das CIMs, aos senhores presidentes dos municípios, que, como vêm de longe, ainda vêm a caminho, mas que houve um entendimento que nós deveríamos começar desde já a nossa conferência, os senhores presidentes dos municípios, os restantes autarcas, enfim, os caros colegas que aqui estão presentes, queria dar um especial bom dia aos funcionários da AMT que estão aqui quase em peso e que fazem com que nós possamos estar aqui a apresentar estes estudos, porque são eles que os fazem. Nós dirigimos, nós com certeza que coordenamos estes estudos, mas são eles, e a eles devemos o facto de podermos estar aqui a fazer estas reflexões. E por isso, bom dia a todos e muito obrigado por estarem aqui. A conferência de hoje tem como tema o combate à pobreza da mobilidade. E permitam-me que deixe uma questão bem clara. A pobreza da mobilidade que ocorre quando se enfrentam despesas desproporcionadas ou se tem acesso limitado a serviços de mobilidade adequada, não é exclusivo dos territórios do interior. Nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, em que na maior parte dessas áreas falamos todos, quando criticamos, falamos todos de barriga cheia, na maior parte dessas áreas, mas também existem áreas com pobreza de mobilidade, sempre que os serviços de transportes não funcionam, por exemplo, em horário noturno ou ao fim de semana, ou com frequências e nos locais necessários, impossibilitando ou dificultando em grande medida o acesso a serviços essenciais ao trabalho, à escola, aos centros de saúde, à farmácia ou, por exemplo, uma vida social normal. Por esse motivo, as soluções que hoje apresentamos nesta conferência, o transporte flexível e a mobilidade integrada, aplicam-se quer no interior, quer no litoral do país. Não é por acaso que a UITP, que é uma referência para todos nós, destaca no seu próximo estudo sobre o transporte flexível, que será apresentado muito em breve, os serviços de transporte flexível em grande escala implementados nas cidades, por exemplo, de Hannover e na área metropolitana de Paris. Também nessas áreas existe pobreza de mobilidade e também nessas áreas são aplicadas estas soluções. Mas de facto não tenhamos dúvidas que é em territórios de baixa densidade ou com ocupação dispersa, que é maioritariamente no interior, onde existe maior ocorrência da pobreza de mobilidade e onde será mais inteligente encontrar soluções de sistemas de mobilidade que envolvam transporte flexível, por exemplo.
E é nestes territórios, tomando como ponto de partida o projeto de piloto da Beira Interior, que é urgente a implementação de medidas de mobilidade integrada, de mobilidade inteligente, de mobilidade como um serviço. E são estes temas que nos vão ocupar durante o dia de hoje. Já no estudo, e que nos tem ocupado nos últimos tempos e que boa parte do Conselho tem, ou que se tem ocupado a coordená-los e a desenvolvê-los. Mas já no estudo de obrigações de serviço público verdes, apresentado em 2023, a AMT deu visibilidade a este conceito e o considerou como verdadeiramente estruturante na definição das políticas públicas da mobilidade e dos transportes. Nesse estudo, a AMT avançou com diversas recomendações para diminuir ou mitigar a pobreza de mobilidade e que têm servido até como referência para os trabalhos que estão a ser desenvolvidos pela Comissão Europeia, pela DG Move na Comissão Europeia. Mas várias medidas foram apontadas. Criação de um quadro legal favorável à utilização de financiamento social em matéria de clima, para apoiar as políticas que visem dar resposta aos impactos sociais nos utilizadores vulneráveis de transportes. Mas também, por exemplo, através da concessão de um melhor acesso à mobilidade e aos transportes, com nível nulo ou baixo de emissões, para benefício das famílias vulneráveis, das microempresas vulneráveis e dos utilizadores vulneráveis nos transportes. Mas também a alteração de mecanismos de distribuição de verbas. O Sr. Bastonário há pouco já referiu esta matéria, mas é fundamental. É fundamental. O mecanismo de distribuição de verbas do Orçamento de Estado, dos fundos europeus ou receitas fiscais pelas autoridades de transporte para efeitos de gestão do sistema de transportes. De facto, a regra principal e maioritariamente aplicada na distribuição das verbas tem a ver com a densidade populacional, tem a ver com o número de pessoas. Ora, se nós temos, de facto, os tais 80%, 85% das pessoas no território litoral, no corredor atlântico, vai ser cada vez mais a potenciar o país a duas velocidades, porque tem mais pessoas, tem mais verbas e, portanto, o enviesamento continuará cada vez a ser mais forte. Nós demos vários pareceres sobre essa matéria quando foi da construção do orçamento, aliás, dos vários orçamentos dos últimos anos, e pretendia-se que fosse privilegiado não apenas a população ou a complexidade das redes existentes, mas discriminando positivamente zonas de baixa densidade. E também a interioridade e a rarefação de serviços e infraestruturas de mobilidade e dos transportes do território. Aliás, deixem-me só dar um exemplo, que é, normalmente, aquilo que se fala, vamos atrair as pessoas e as empresas para o interior, e, portanto, fala-se só em medidas fiscais, e depois se há de fazer as infraestruturas que são necessárias. Ora, isto é a inversão do pensamento do empresário, é a inversão do pensamento das pessoas, porque as pessoas e as empresas é a mesma coisa, as pessoas e as empresas é a mesma coisa, vão para onde houverem condições para ir. E, portanto, nós primeiro temos que criar essas condições e depois, de facto, atrair essas políticas. Isto, resumindo de uma forma muito simplista, de certeza absoluta que o meu vice-presidente, o nosso vice-presidente, que faria aqui um desenvolvimento maior das questões socioeconómicas relativamente a esta matéria, mas, enfim, também este não é o tema e nós não somos nós os dois que estamos a fazer uma mesa, é só a sessão inicial. Bom, mas a AMT defendeu
que em matéria de cumprimento das metas nacionais relativas à transição ambiental, energético-ambiental, e não apenas no que se refere a transporte, fosse generalizada a adoção de critérios de repartição de esforços pelas diversas regiões. Não é? Enfim, às vezes há umas histórias que dizemos assim, vamos ali, vamos pôr, o ouro vai todo para aquela zona, os metais nobres vão todos para aquela zona, e depois são as tais sobras, que, como dizia o Sr. Bolsonaro, as tais sobras vão ali para o outro lado. Não, nós temos que ter, independentemente da densidade de pessoas, nós temos que ter uma repartição que promova a anulação do enviesamento que nós temos sistemático nas últimas décadas. Bom, ou seja, para alcançar uma meta nacional comum, dever-se-ia, na nossa opinião, da AMT, graduar o esforço de empresas e pessoas em função de diversos fatores. Por exemplo, as diferenças em termos de capacidade económica e qualidade do ar, a densidade populacional, as características dos sistemas de transportes, as políticas em matéria de descarbonização dos transportes, a redução da poluição atmosférica ou quaisquer outros critérios que sejam pertinentes. Aliás, nós na AMT também estamos neste momento a desenvolver um outro estudo que ainda está numa fase um pouco incipiente, que tem a ver com critérios. O meu telemóvel está a tocar porque diz que tenho que tomar uns comprimidos. mas está ainda num estado muito, muito incipiente. Mas não me traga a mala, por favor. Desligue só o telemóvel. Mas, de facto, esse estudo está ainda numa fase muito incipiente. Mas que temos intenção, o Conselho está todo empenhado, as direções core da AMT também estão todos muito empenhados em desenvolver esse estudo. São 2 estudos que nós estamos muito empenhados em desenvolver. Esse facto dos critérios dos indicadores para avaliar a mais-valia ou a menos-valia e comparar opções de investimento. E temos que preparar esses indicadores, mas também um outro estudo que também já estamos a desenvolver, que tem a ver com aquilo que nós consideramos que é possível fazer, que é diversificar as fontes de financiamento do transporte público, que não podem continuar a ser apenas o orçamento de Estado ou o orçamento das autarquias. Enfim, já me perdi aqui, mas não faz mal, muda a página e hei de encontrar-me. Mas temos um país que é profundamente assimétrico, em que, como já se disse, 80%, é um bocadinho mais que 80%, mas vá lá, mas também não vamos achincalhar de uma vez por todas, quer dizer, então, cerca de 80% estão no tal corredor atlântico e 20% está no resto do território. Portanto, é um bocado ao contrário. 20% das pessoas estão em 80% do território e 80% das pessoas estão em 20% do território. E essa proporção condiciona profundamente os indicadores de competitividade, natalidade, envelhecimento, rendimento, criação de riqueza, atividade económica, acessibilidade, inclusividade ou criação de emprego. Naturalmente, a faixa atlântica apresenta os melhores indicadores e tem potenciado um crescente fosso neste país a 2 velocidades. Importa mudar este cenário de desigualdade que prejudica, como é óbvio, o interior do país, mas também corrói a competitividade. Não é só o interior que está em causa, é que nós estamos a corroer também toda a atividade nacional. Porque o país tem um território que tem que ser íntegro e coeso e tem que todo ele potenciar um desenvolvimento económico que não conseguiremos alcançar se só tivermos a faixa atlântica. E por isso, também por isso, nós temos que, não estamos a dizer em terceiros, estamos a dizer que todo o país tem que produzir de igual forma, portanto, todo o país tem que ter igualdade de oportunidades, porque sem igualdade de oportunidades nós não podemos ter o tal desenvolvimento social e económico.
Recentemente foi apresentado o estudo da AMT sobre mobilidade inclusiva, eficiente, sustentável e inteligente, a construção de um direito atípico e análogo a um direito fundamental que defende a fundamentalidade do direito à mobilidade. Isto é, todos se lembram da canção A Paz, o Pão, a Habitação, Saúde, só a liberdade a sério, não é? Enfim, por aí fora, mas eu diria que falta lá a mobilidade. E por isso nós temos um estudo em que pretendemos criar, ou pretendemos propor a criação desse direito fundamental atípico, com certeza, mas que é a mobilidade, e como direito fundamental terá, com certeza, maior... Os senhores presidentes começam a chegar, e eu começo a desejar-lhes bom dia. Tem na primeira fila, tem o lugarinho, mas nós pretendemos, de facto, que alterar esse posicionamento dos transportes e da mobilidade naquilo que são as políticas públicas. O conceito de pobreza de mobilidade não se limita a uma questão de transportes, mas está intrinsecamente ligado aos direitos fundamentais, como o direito à igualdade, à liberdade de circulação e a um nível de vida adequado. Aliás, a Política Comum de Transportes da União Europeia reconhece a mobilidade inclusiva como um elemento essencial para a coesão social e territorial. A Estratégia da Mobilidade Sustentável e Inteligente reafirma este compromisso ao promover uma mobilidade acessível para todos, independentemente da sua condição económica ou localização. Em suma, a pobreza da mobilidade representa um obstáculo crítico à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável. Combater o problema da insuficiência de transportes requer uma abordagem integrada que combine políticas tarifárias justas, investimentos em infraestruturas inclusivas e o uso de tecnologias inovadoras. Por isso importa assumir um compromisso sólido em assegurar o acesso universal à mobilidade, não apenas como um serviço, mas como um direito fundamental, essencial para a construção de uma sociedade mais equitativa e resiliente. Como refere o Plano de Atividades da AMT para 2025, a AMT, enquanto entidade reguladora e com competência transversal dos setores da mobilidade e dos transportes, participa na avaliação de políticas públicas e é chamada a contribuir para a definição das estratégias nacionais, nomeadamente através da realização de estudos analisando as melhores práticas internacionais. A AMT deve desempenhar um papel estratégico para moldar e modelar o futuro da mobilidade. Deve assumir-se como um agente facilitador da transição para sistemas de transportes mais sustentáveis, inteligentes e resilientes e, de facto, tem sido chamado a ter essa participação, chamado pelo Governo e chamado pela Assembleia da República a assumir essa participação. E este papel deve abranger diversas dimensões, com foco na sustentabilidade ambiental, inovação tecnológica, coesão social e eficiência económica. O papel do regulador é cada vez mais importante na promoção da coesão social e territorial, assegurando que a mobilidade seja acessível e inclusiva na defesa dos direitos do consumidor. Neste contexto, estamos aqui hoje para apresentar dois documentos que consideramos da maior importância e que eu vou abreviar na expectativa que as pessoas, que os colegas que vão fazer as apresentações digam tudo o que eu não vou dizer agora, mas de facto estou a demorar um bocadinho mais do que aquilo que estava à espera. Portanto, nós temos o estudo do Serviço Público de Transportes de Passageiros Flexível em Portugal, onde se começa por fazer um diagnóstico deste tipo de serviço com base na informação transmitida à AMT pelas CIMs e municípios, na ação de supervisão realizada a 4 CIMs, região de Leiria, região de Coimbra, Viseu, Dão Lafões,
e Médio Tejo, e ainda com base no benchmarking de boas práticas no contexto internacional. Na parte final é elencada uma série de recomendações com vista à melhoria e evolução do transporte flexível em Portugal. Este transporte flexível, e aqui estou a abreviar, este transporte flexível é fundamental quando se trata do combate à pobreza da mobilidade. Mas ficam aqui evidenciadas boas práticas que podem ser replicadas noutras localidades e fica destacada a importância do uso de novas tecnologias para otimizar a operação, melhorar a acessibilidade e integrar o transporte flexível com os restantes sistemas de transportes públicos. O sistema enfim, é referido também toda a necessidade de haver uma inovação tecnológica e de haver uma integração plena, quer entre modos de transporte, quer entre o sistema de transportes e os seus utilizadores. E por isso tem que haver aqui plataformas em que permita que a gestão do sistema esteja feita de uma forma integrada e abrangente todo o território e todas as pessoas. Nomeadamente fala-se sobre o sistema de reservas, o sistema de divulgação de informação e tudo isto. Obviamente que o transporte flexível servirá sempre apenas um nicho da população. Não é um transporte para grandes massas, é um transporte para completar a capilaridade. É para isso que serve essencialmente, e tem hoje ainda um grande potencial de crescimento. Por outro lado, depois de em 2024, na Conferência Comemorativa do Dia Mundial do Transporte Sustentável, termos apresentado o seu racional, vamos hoje apresentar os primeiros resultados, portanto, ou seja, dividimos o estudo em duas partes e hoje apresentamos os primeiros resultados do projeto piloto de mobilidade integrada da Beira Interior, a fase 1. Uma colaboração entre, como já foi dito, várias vezes, em vários fora, uma parceria, uma colaboração entre a administração local e o regulador, procurando aplicar as melhores práticas de sustentabilidade na concepção do sistema de mobilidade e transportes. Eu gostaria de frisar que é impossível implementar qualquer política de mobilidade sem uma parceria forte e uma coordenação forte com o poder local. Porque o poder local é quem gera o território. E por isso nós temos que ter sempre um entrosamento muito forte entre o poder central e o poder local, e é isso que está a ser feito também um pouco através da AMT, que é promover esse entrosamento e que é um entrosamento que se reflete completamente. É um exemplo muito interessante daquilo que é este projeto piloto. Em que nós temos que contrariar a tal Portugal a duas velocidades, em que temos que contrariar o uso do automóvel, até porque nestas regiões que abordamos, nem toda existe de facto uma taxa de motorização elevada, mas em que a parte que não é motorizada, porque não tem capacidade financeira para isso, está duplamente prejudicada. Não tem transportes públicos, nem tem capacidade para utilizar o transporte no transporte público. Assim, se quisermos implementar uma verdadeira mobilidade integrada, temos que criar 3 níveis de flexibilidade na utilização, na oferta e na operação do sistema de transportes. Também gostaria de salientar que foi um trabalho que tem sido difícil de desenvolver, porque nós, enfim, também é um outro objetivo da AMT. A questão dos dados em Portugal não é coisa simples, não é só ir buscar, nós temos o observatório em que de facto vamos buscar muita informação e em que de facto existe um repositório de muita informação relativamente aos operadores, à procura, à utilização de tudo isso, mas
Nós temos não só limitações nesse nosso observatório, como existem limitações em todas as bases de dados que são ainda entendidas como repositórios de dados e em que nós temos que trabalhar para não só o nosso observatório passar finalmente para o observatório 5.0, mas também termos uma maior digitalização e uma introdução, se for caso disso, da inteligência artificial nestas áreas. Bom, mas não querendo adiantar a apresentação do estudo, que terá lugar esta tarde, deixem-me destacar o seguinte, em primeiro lugar. O modo ferroviário tem um papel de destaque. É estruturante. Em segundo lugar, é absolutamente essencial a implementação de um sistema tarifário único para toda a região. É a única forma de funcionar, não é só pôr lá o transporte flexível. Mas o transporte flexível também tem que ter parte de todas as componentes do sistema. E o componente tarifário é uma delas. Eu dou muitas vezes um exemplo numa área que eu e alguns elementos do Conselho de Administração conhecemos bem, que, por exemplo, o Conselho de Santarém. Para ir de algumas freguesias para o Santarém, para a sede do Conselho, que é sede distrito, e para o caminho de ferro, acima de tudo para ir para o caminho de ferro, tem que ser táxi. E o táxi, o ida e volta custa 30 euros, não tem nada que saber. E isto não é possível fazer. Portanto, nós temos que ter esta integração a funcionar como deve ser, à semelhança daquilo que já existe em Lisboa com o navegante e no Porto com o andante. Em terceiro lugar, é necessário envolver as CIM, de uma forma ainda mais aprofundada, ponderando a gestão uniformizada das várias componentes do sistema, como forma de ultrapassar a escassez de recursos humanos, financeiros e tecnológicos. Mais uma vez, também aqui, unidos, chegamos mais longe. Aqui importa recordar que muitas das questões relativas a algumas insuficiências de mobilidade no interior estão relacionadas com matérias mais profundas e estruturantes. Um crónico desincentivo ao investimento na ferrovia, enfim, porque, mais uma vez, aqui também temos um país a duas dimensões, muito falamos e bem, e eu digo isto, tendo eu também já falado várias vezes nisso, falamos muito na alta velocidade ferroviária, falamos muito no novo aeroporto de Lisboa, que, enfim, que já devia estar construído há 50 anos, enfim, não sei se há 50, mas há 40 com certeza, terceira travessia do Tejo, que são tudo investimentos estruturantes e necessários. Mas, mais uma vez, temos que ir à capilaridade. Não podemos só focar-nos nesses... E, portanto, quando se diz este desincentivo ao investimento na ferrovia, tem a ver com o resto da ferrovia. Não é com o topo, não é... Enfim, estou a olhar aqui para o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, que sei que concorda comigo e que também concorda comigo e com a AMT, que é preciso, de facto, termos um maior empenho nesta concretização da ferrovia em Portugal. E nós aqui neste estudo funcionámos um pouco como as bacias hidrográficas, que é uma coisa muito intuitiva, que dá uma imagem muito intuitiva desta matéria, em que nós temos, de facto, o caminho de ferro. O caminho de ferro é o eixo que une estes municípios que estão envolvidos neste projeto. É o eixo, e, portanto, é como um grande rio, só que depois temos que ter este grande rio a abastecer e a ser abastecido pelos rios mais pequenos, ou seja, pelos tais rios que captam estas águas, mas também espalham pelo território. Ou seja, a nossa bacia hidrográfica tem como centro
centro estruturante, o caminho de ferro e depois todas as outras intervenções. Bom, em conclusão, o mundo da mobilidade e dos transportes, para além dos desafios que hoje todo o mundo enfrenta, e não estou a referir propriamente aos que vêm do outro lado do Atlântico, estou-me a referir às três transições, à transição ambiental, à transição energética, à transição digital, e que são desafios que cada vez são mais complexos e que exigem respostas sólidas, coordenadas e fora da boxe. E temos que pensar desta maneira, porque senão não chegamos lá. Nós não, com as soluções clássicas, nós já vamos obter resultados clássicos. E os resultados clássicos são o que são, país a duas velocidades. E, portanto, temos que pensar fora da box, portanto, temos que ter outras soluções para ter outros resultados. Em conclusão, a problemática do planeamento urbano e do território, e estas transições, a descarbonização e a gestão e análise dos dados e a inclusão social e territorial exigem novas soluções que sirvam os interesses dos cidadãos e das empresas. É a nossa obrigação, de todos os que estão aqui nesta sala e de muitos outros que não estão nesta sala, mas que estão a assistir, e todos os outros que não estão sequer a assistir, é a nossa obrigação fazermos essa mudança de paradigma. É isso que esperam de nós. É isso que todos esperam da AMT. A AMT tem uma visão que alia conhecimento especializado, inovação e compromisso público à responsabilidade de zelar pelos interesses de sustentabilidade de todos os intervenientes no setor. É a combinação de estudos rigorosos, desenvolvimento tecnológico, parcerias interinstitucionais e supervisão proativa que pode permitir à AMT impulsionar melhorias efetivas e duradouras nos serviços de transporte, na competitividade da nossa economia e empresas e na coesão e inclusão do nosso território e das pessoas. Não ficaremos por aqui, não podemos ficar por aqui. Nós queremos ir mais longe e só temos duas soluções. Ou nos acomodamos na crítica e dizemos, bom, isto está mal feito, aquilo está mal feito, está tudo mal feito. Em última análise tudo tem defeito. Os estudos, as entidades, as pessoas, todos nós, o mundo é cheio de coisas imperfeitas. Mas nós, apesar disso, vamos continuando a lutar. E vamos step by step, não, passo a passo. Nós na AMT não gostamos de estrangeirismos, mas passo a passo nós vamos corrigindo aqui, avançando ali. E é isso que nós pretendemos fazer, de facto, é esses avanços e contribuir para termos uma melhor sociedade, uma melhor economia. Nós queremos contribuir para que a vida das pessoas, para a economia deste país, seja melhor. E agradeço, julgo que utilizei mais ou menos o tempo que estava programado, talvez me tenha excedido ligeiramente, mas agradeço muito a vossa presença. Mais uma vez agradeço ao Sr. Bastonário a disponibilização deste espaço. Temos que vir mais vezes. E assim como nós estamos a preparar um auditório na AMT, e que depois também poderá ser utilizado pela Ordem, e que eu gostaria de fazer um desafio que é a regulação, e o papel da AMT não pode ser exercido só por uma parte dos técnicos. Tem que haver multidisciplinaridade, assim como nós, nas nossas equipes, temos pessoas com várias formações. Nós não podemos deixar a engenharia para trás nesta área do saber, nesta área do conhecimento. A engenharia faz falta, quer do ponto de vista das infraestruturas, quer do ponto de vista dos sistemas. A engenharia tem que lá estar, tem que estar nesta parte.
E a economia também, e se estivesse aqui também o senhor bastonário da economia, eu também diria, senhores economistas, cheguem-se à frente. Senhores engenheiros, senhores economistas, cheguem-se à frente. Porque os juristas sabem o que querem e chegaram-se à frente e ocupam lugares nesta matéria. E nós também temos que o ocupar. E digo nós, com todo o gosto, nós somos maioritárias no Conselho, as duas engenheiras, e um que é quase, que é ali no meio caminho, e temos também temos a economia e o direito representados, mas, de facto, tem que haver este desafio para a multidisciplinaridade ser mais acentuada, porque não é só uma questão de poder local e poder central, é uma questão também de todos os contributos que toda a sociedade pode dar relativamente a esta matéria. Muito obrigado pela vossa presença e bom trabalho para o dia de hoje.